Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa videoaula. Seja muito bem-vindo à aula 5 de Arquitetura de Computadores. Hoje nós vamos entender um pouco mais do que são os registradores e, finalmente, começar a ver Assembly. Então, vamos lá que hoje a aula vai ser um pouco longa. Em primeiro lugar, vamos falar sobre os registradores. Eu vou falar especificamente sobre a arquitetura 32 bits, mas a arquitetura 64 bits é a mesma coisa basicamente, tudo bem? Bem, na arquitetura x86, né, ou de 32 bits, existem 8 registradores de uso geral, que são EAX, que significa Extended Accumulator, ou acumulador estendido, SX, Extended Counter, né, ou contador estendido, EDX, Extended Data, né, ou registrador de dados estendido, EBX, Extended Base, né, ou registrador de base estendida, o ESP, que significa Extended Stack Pointer, né, ou ponteiro de pilha estendido, EBP, Extended Base Pointer, ou ponteiro de base estendida, ESI, Extended Source Index, que é o índice de fonte estendida, e, finalmente, o EDI, Extended Destination Index, ou índice de destino estendido. Desses registradores, 4 deles são de dados, né, o EAX, EBX, SX e o EDX. 3 registradores são ponteiros, que é o EIP, o ESP e o EBP. E existem 2 índices, que é o ESI e o EDI. Cada um desses registradores tem 32 bits, né? E lembrando o que isso significa. Significa que são 32 uns ou zeros, enfim. Se a gente tirar o E da sigla do registrador, a gente consegue acessar 16 bits do registrador. Os 16 bits menos significantes. Ou seja, o EAX, se a gente quisesse acessar os 16 bits menos significantes, a gente tiraria o E e falaria só AX. Se a gente quisesse acessar os 8 bits mais altos do AX, por exemplo, a gente trocaria o X e colocaria o H de high, né? Ou então AH. E para acessar os 8 bits menos significantes do AX, por exemplo, troca o X e bota o L de low, né? Então AL. Como assim, Rafael? Olha só, esses aqui são os registradores de dados, né? O EAX, EBX, SX e EDX. Se a gente tira o E da sigla, né, a gente tem AX, BX, CX e DX, que vai do 0 até o 15 aqui, né? Se eu quiser acessar só os 8 bits mais significantes de AX, né, ou seja, do 8 até o 15, eu tiraria o X e colocaria o H. Se eu quisesse acessar os 8 bits menos significantes do AX, por exemplo, né, eu tiraria o X e colocaria o L no lugar. Os registradores de ponteiros, ou seja, os registradores que apontam para endereços de memória, eles não têm essa opção, né? Mas ainda assim a gente pode dividi-los, né? Então o ESP, se a gente tirar o E, fica só SP e nós conseguimos acessar os 16 bits menos significativos. E os registradores de índices, a mesma coisa, né? Retirando o E de Extended, a gente consegue acessar os 16 bits menos significativos. Bem, aqui é uma demonstração,
né, usando um debugger. Então eu passei -1 para o registrador EAX. Então, -1, como a gente viu nas últimas aulas aí, é FFFFFF, né? Porque todos os bits ficam setados, né? Ficam definidos como 1. Então, movendo -1 para EAX, fica tudo F, né? Ou todos os 32 bits setados como 1. Aqui eu movi -1 para AX apenas. Então veja que ficou setado, ficou definido, né, com FFFF apenas os 16 bits menos significativos. E aí eu movi -1, né, eu copiei -1 para AH, né, que são os 8 bits mais significativos de AX. Então aqui a gente vê, aqui ficou FF apenas na parte alta, né, de high. E movendo -1 para AL, né, ou a parte baixa do AX, a gente move FF apenas nos 8 últimos bits. O APE, ele é um registrador que ele sempre aponta para a próxima instrução que vai ser executada pelo processador. Então aqui o APE estava 004013 e era exatamente a próxima instrução que ia ser executada. A instrução estava no endereço de memória 004013 como está no APE. Registradores de segmento. Um segmento são áreas específicas que um programa tem e que é mapeada quando ele passa para a memória. Então, são segmentos de código, segmentos de dados ou segmentos para pilha. Voltando aqui, por exemplo, aqui, né, onde tem as instruções, seriam segmentos de código. Infelizmente não dá para ver, mas mais para frente a gente vai ver um pouco melhores. O segmento de dados e o segmento de pilhas. Além desses três, ainda tem o ES, né, que se chama Extra Segment, ou segmento extra, que é para dados, e tem o FS e o GS, que nós veremos mais para frente, quando a gente estiver aí construindo shellcodes para Windows, né? Esses dois registradores de segmento aí, o FS e o GS, são muito importantes. Marek Majkowski é um profissional do Cloudflare e ele escreveu algo que eu achei muito interessante. Ele dizia que quase ninguém se importava com os registradores de segmento. Por anos, eles eram usados apenas pelo kernel do sistema operacional. Exatamente porque os compiladores pouco usam esses registradores. Basicamente, a gente vê mais sobre eles quando a gente está realmente debugando o código e quando a gente vai escrever shellcodes aí, né, enfim, para sistemas operacionais como Windows, etc. E aí a gente vê bastante sobre os registradores de segmento, porque eles guardam informações muito importantes. Mas por agora, para nós, a gente não precisa saber disso. Vamos deixar um pouco mais para frente. Bem aqui nessa imagem estão os registradores de segmento. O GS, o ES, CS, DS, FS e o SS. Registradores de controle. Os registradores de controle, eles também são chamados de flag. O que são essas flags? Basicamente, eles são bits que são marcados como 1 ou 0, dependendo do resultado de cálculos matemáticos ou de comparações que são feitas aí durante o processamento de alguns dados ou instruções. Algumas flags mais comuns aí que nós temos são o overflow flag, sign flag, zero flag, o auxiliary carry flag,
o parity flag e o carry flag. O que são essas flags todas, né? O overflow flag. Essa flag, ela é definida, ela é marcada como 1, né? Ou seja, ela é setada sempre que acontecer um overflow no bit mais significativo após uma operação aritmética com sinal. Como assim, Rafael? Lembra que o bit mais significativo ele determina o sinal de um número. Né? Se o bit mais significativo for 1, significa que aquele número é negativo. Então, pegando, por exemplo, um processador de 8 bits, o maior número possível, né, positivo, seria 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ou seja, 1, 0 e 7 uns aí seguidos. Esse número mais 1, ele iria extrapolar, iria mandar 1 para o número, para o bit de sinal. Portanto, iria extrapolar, né, iria fazer um overflow no bit de sinal. Então, iria ativar a flag de overflow. Sign flag. O sign flag é um bit que diz o sinal de um número, né, ou de um resultado após uma operação aritmética. Então, por exemplo, em um processador de 8 bits, a conta 7F mais 1 ativaria o sign flag. Por quê? Porque 7F seria 0 seguido de 7 zeros, mais 1, que iria novamente transbordar o 1, assim como na flag anterior. Então, o bit de sinal ficaria ativo e essa flag também ficaria ativa. Mas se a gente fizesse 80 em hexadecimal, né, que é esse resultado aí de cima, né, então 80 em hexadecimal menos 1 voltaria para 7F, né, o bit de sinal ficaria desativado, né, ficaria marcado como 0 novamente, e o sign flag iria para 0 de novo. Zero flag. Essa flag indica se uma operação aritmética deu 0, né, ou não, ou se uma comparação é igual ou não. Então, se por exemplo 1 menos 1, né, dá 0, se der 0, essa flag fica positiva, né, fica setada, fica definida como 1, porque é verdadeiro, aquela conta deu 0. Né, então lembra que 1 é verdadeiro, essa flag fica ativada. Se der qualquer coisa diferente de 0, por exemplo, essa flag ficaria desativada, né, ou seja, ficaria 0. Auxiliary Carry Flag. Essa flag ela indica se quando acontece o vai 1, né, da parte inferior do registrador, ou seja, no caso do EAX, quando vai do último bit de AX para a metade superior, né, alta do registrador EAX. Então, por exemplo, em um computador de 32 bits, se a gente somar, né, por exemplo, 0000 FFFF, né, ou seja, todos os uns da parte inferior do registrador estão definidos. Né? Se a gente somar mais um bit da parte superior vai ficar ativo. Né? Então, essa flag seria ativada. Parity flag. Essa flag ela é ativada da seguinte forma. Em uma operação aritmética, em uma operação matemática, o resultado dessa conta terão bits 1 e bits 0. Ela pega o total desses bits 1 e se for par,
essa flag é definida como verdadeira, né? Ou seja, 1. Se for ímpar, né, então essa flag fica definida como 0. Por exemplo, em um processador de 8 bits, de novo, né, F mais 1 daria 10 em hexadecimal ou 16 em decimal. 16, um bit apenas vai ficar definido como 1. Né? Então, é um número ímpar de bits 1. Por isso, esse registrador, né, essa flag vai ficar com 0, né? Ficará com 0, desativado. Já se a gente fizer 4 mais 1, dá 5. Né? O 5 ele terá 2 bits ativos. Né? Como assim, Rafael? Lembra de fazer a conversão de decimal, nesse caso, né, para binário. Né? O 5 tem o bit 1 ativado e o bit 4 ativado. Né? Ou seja, 4 mais 1, 5. Né? Então tem 2 bits ativados, né, definidos como 1. 2 é par, por isso essa flag fica ativa. Carry flag. O carry flag ele indica que aconteceu um vai 1 do bit mais significativo. Ou seja, foi além do limite do registrador. Né? E aí essa flag é ativada. Por exemplo, em um processador de 8 bits, se tivermos 8 uns aí seguidos e adicionarmos 1, vai extrapolar um desses uns, né, assim, e vai ficar tudo 0. Né, extrapolando, essa flag ela é ativada. Introdução ao assembly, e aí a gente vai conseguir ver tudo isso aí na prática. Né? Bem, primeiro, quais são as vantagens de alguém aprender assembly? Né? A primeira vantagem é que alguém que entende assembly, ele entende realmente como um computador funciona. Né? Ele entende como os dados estão guardados e são mantidos na memória. Né? Ele também entende como um processador acessa e executa as instruções. Né? Ele entende também como fazer programas o mais rápido possível, né? Porque ele consegue tornar o programa o mais eficiente possível, o código o mais eficiente possível. Além disso, ele consegue fazer os menores programas, né? Ou seja, porque cada vez que você compila um programa, o compilador coloca várias instruções, várias coisas que você não imagina, né? Que você não sabia que estavam lá. Você fazendo o programa em assembly, você corta isso. Além disso, por quê? Porque o assembly é uma linguagem extremamente transparente. O que você escrever é o que você terá ali no programa. Cada processador tem as suas próprias instruções. Um microcontrolador, por exemplo, as instruções que ele reconhecerá serão totalmente diferentes das instruções, por exemplo, que o meu Intel 64 bits reconhece. Mesmo porque são arquiteturas diferenciadas. Né? Então o assembly ele é extremamente dependente do hardware, da arquitetura, etc. Bem, um processador ele só entende instruções que são sequências de 1 e 0, como nós já falamos. Né? Isso nós chamamos de linguagem de máquina. O assembly é uma forma mais humana de entender esses códigos binários. Mas, ainda assim, ele é muito fiel aos códigos binários, porque o assembly, na realidade, ele é uma tradução direta desse código binário ou linguagem de máquina. Existem duas sintaxes básicas aí de assembly, né, para os processadores
x86 e x64. A sintaxe Intel e a sintaxe AT&T. Nós, ao longo do curso, focaremos na sintaxe Intel. E como funciona? Como é uma instrução assembly? Bem, basicamente, uma instrução ela é composta de 4 partes. Aí. O label, né, que é opcional. Né? O label é o quê? É uma pequena marcação para o processador saber para onde ele tem que ir. O mnemônico, ou instrução propriamente dita, né, esse é obrigatório. Os operandos, né, então, geralmente se requer, né, um operando ou operandos. E, finalmente, um comentário, que é opcional também. Na sintaxe Intel, geralmente nós temos o seguinte: instrução, destino, vírgula, fonte. Então, se a gente tiver, por exemplo, um move EAX, vírgula, EBX, o que o processador vai fazer é copiar o conteúdo, né, do registrador EBX, ali, o valor do registrador EBX, e copiará no registrador EAX. De forma geral, uma instrução de assembly sempre cai em uma dessas 3 categorias. Né? Ou ele movimenta dados, como o move, que a gente acabou de falar, ou é uma instrução lógica aritmética, aí, ou é uma instrução de controle de fluxo. Então vamos lá. Então vamos lá. A primeira instrução que a gente vai ver, basicamente, aí, é a move, né, que a gente acabou de ver. Né? A move, ela copia dados de um lugar para outro. Né? Então, ela aceita ou 2 registradores, ou como destino um registrador e como fonte, né? Ou um registrador e um endereço de memória, ou um endereço de memória e um registrador, ou um registrador e um valor propriamente dito, né? Ou um endereço de memória e um valor. Então, por exemplo, se a gente colocar move EAX, EBX, a gente copia o conteúdo do registrador EBX para o registrador EAX. Se a gente executa a instrução move byte 00402000,A, a gente copia o A, que é um 10, né, em decimal, a gente copia A para o endereço de memória 00402000. Push. O push, ele empurra um valor qualquer para a pilha. Então, a gente pode empurrar aí push, né, um registrador, push um endereço de memória, ou, finalmente, push um conteúdo qualquer, né, um valor propriamente dito. Pop. O pop, ele pega da pilha, do topo da pilha, né, o que tiver lá, e envia para um registrador ou para um endereço de memória. Instruções aritméticas e lógicas. O add. Né, o add, ele adiciona, ele soma. Né, ele soma 2 registradores, ou um registrador e um endereço de memória, ou um endereço de memória e um registrador, ou um registrador e um número propriamente dito, ou uma memória e um conteúdo, por exemplo, um número propriamente dito. Então, add, por exemplo, EAX5, ele vai somar 5 ao conteúdo de EAX, e salvar o resultado em EAX. Sub é a mesma coisa do add, mas subtraindo. Então, sub EAX5, ele vai pegar o valor de EAX, diminuir 5, e esse resultado ele vai salvar em EAX. Inc e dec, de incrementar e decrementar.
Inc EAX, por exemplo, ele adiciona 1, né, ao registrador EAX. DEC EAX diminui 1 do valor de EAX. IMUL, né, que significa Integer Multiplication, né, ou seja, multiplicação de inteiros. O que ele faz? Ele multiplica, né, dois registradores, ou um registrador e um endereço de memória, ou um registrador e um número, né, ou uma memória e um número. Então, nessas duas primeiras aqui, por exemplo, o que ele vai fazer? Por exemplo, IMUL EAX EBX, né? Ele vai multiplicar o conteúdo de EAX vezes o conteúdo de EBX, e o resultado dessa multiplicação ele copia em EAX. Já aqui, por exemplo, quando temos 3 operandos, IMUL EAX EBX 9, ele vai multiplicar EBX por 9, e o resultado dessa multiplicação ele joga em EAX. IDIV, né, o IDIV, Integer Division, é uma divisão de inteiros. Ele vai pegar um número inteiro de 64 bits. Ué, Rafael, mas a gente não está falando de arquitetura 32 bits? Estamos. Ele vai juntar dois registradores, EDX e EAX. Então ele vai juntar esses dois registradores, vai dividir pelo registrador ou endereço de memória, né, e o quociente, né, ou seja, o resultado vai ficar em EAX, e o resto, se tiver, vai ficar em EDX. Então um exemplo seria XOR EDX EDX, né, o que isso faz? Vai zerar o que tiver em EDX. Move EAX5, né, ou seja, ele vai mover 5 para EAX. Depois, move 2 para EBX. Ele vai mover 2 para esse registrador EBX. Então aqui, aí fazemos IDIV EBX, ou seja, EDX e EAX, ou seja, vai ficar 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e lá no final vai ficar 5. Então, 5 dividido por 2. É isso que ele está falando. O resultado vai para EAX e o resto fica em EDX. Então, EAX fica com 2, porque 5 dividido por 2 dá 2, e sobra 1 de resto, que vai para EDX. E agora, algumas instruções de controle de fluxo. Por exemplo, JMP, Jump. Ele pula para um label ou para algum endereço de memória específico, tá? JMP, por exemplo, 0040 2000. Ele vai saltar para aquela instrução 0040 2000. J condição. Ele salta para um determinado local se aquela condição estiver certa. Então, por exemplo, JE, endereço de memória, ele pula se for igual. Se for igual, pule para aquele endereço de memória. JNE é o oposto. Ele pula se não for igual. JZ, ele pula se for zero. JG, ele pula se for maior. JGE, ele pula se for maior ou igual. E assim sucessivamente. JE é o que? Jump equal. JNE, jump not equal. JZ, jump zero. JG, jump greater. E JGE, jump greater or equal. Enfim, e tem várias outras. CMP. O CMP ele compara dois valores aí. Então, por exemplo, CMP EAX EBX, ele vai comparar se esses dois registradores são iguais. JE 0040 2000, ou seja, se forem iguais, pule para esse endereço de memória. Eu vou deixar alguns exercícios para vocês,
Primeiro, eu quero que vocês baixem o OLIDBG, que é um debugger. Então, OLIDBG, digita no Google aí. É esse primeiro site aqui. Eu quero que vocês baixem essa versão aqui, a versão 2.01. E aí clica aqui em OLIDBG e baixa o arquivo zipado. Eu não vou baixar porque eu já tenho ele aqui, tá? Mas vocês deixam baixando aí. Então, eu quero que vocês executem o OLI. Né? Essa aqui é a parte gráfica dele. Eu vou deixar para vocês também um programa aqui, um código bem simples em C, né, que eu fiz, que é esse vai.exe aqui. Aí vocês vão abrir esse vai.exe. Assim que abrir, vocês podem clicar aqui nessa setinha de play ou pressionar a tecla F9. O programa vai parar a execução bem aqui em umas instruções com um monte de nope que eu deixei. Nope é uma instrução em assembly que diz nada, né? Ela não faz nada. Ela, enfim, ela é usada aí para alinhamento de memória, etc. Bem, nope, eu quero que vocês treinem isso que a gente acabou de falar. Então, por exemplo, se você der 2 cliques em cima de qualquer uma dessas instruções nope ou qualquer outra, você consegue editar elas. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui em nope e vou botar move EAX 5. Clica aqui em assembly ou dá enter também, dá na mesma. Beleza. Aí, ele já substituiu aqui, né, a instrução que estava para o que eu acabei de digitar. Então, eu vou, por exemplo, mover para EBX agora, eu vou mover 15. Lembrando que esses valores são hexadecimal, tá? Eles não são decimais. Então, quando eu estou digitando 15, na verdade eu não estou digitando 15 em decimal. Bem, e aí eu vou adicionar, por exemplo, adicionar EAX EBX. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Para passar de instrução por instrução devagar, pressiona F8. Então F8 ele vai instrução por instrução. Então, por exemplo, aqui EAX está valendo 1. Eu vou dar um F8 e ele vai copiar 5 para o registrador EAX. Foi. Agora eu vou pressionar F8 de novo e ele vai copiar 15 em hexadecimal para EBX. Então, esse registrador aqui. E pronto. Agora eu vou pressionar F8 de novo e vou adicionar EAX mais EBX e o resultado eu vou jogar em EAX. 1A. Então, você pode ficar treinando aqui. Então, por exemplo, eu vou botar uma instrução bem aqui, ó, em 0040 13 6F. Eu vou colocar aqui, sei lá, inc EAX. E aqui em 0040 13 68, logo abaixo da instrução add EAX EBX, eu vou colocar um JMP, e o endereço de memória da instrução que eu acabei de colocar, o inc EAX, que é 0040 13 6F. Vou dar um F8 e olha só o que vai acontecer. Ele salta
para essa minha instrução. Para eu voltar aqui para minha primeira instrução, eu clico em cima dela, depois clico com o botão direito do mouse e seleciono a opção New Origin Here, ou seja, nova origem aqui. E aí ele vai alterar o ape, tá vendo aqui o ape, para essa instrução primeira aqui. Deixa eu ver o que mais eu posso fazer. Já sei. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar essa, mover 5 para EAX. Agora eu vou mover 5 também para EBX. Eu vou comparar os dois, né? Então ao invés de add aqui, eu vou colocar CMP. E esse JMP eu vou colocar pule se não for igual. Jump not equal. Ou seja, se não for igual, pule para o INC EAX. Vamos ver. Mover 5 para EAX. Moveu. Mover 5 para EBX. Moveu. Vai comparar EAX com EBX. Deu a mesma coisa. Eles são iguais. Pule se não forem iguais, pule para cá. Só que ele não vai saltar. Por quê? Porque são iguais. Agora eu vou mostrar para vocês a importância das flags. Clica com o botão direito de novo aqui em New Origin Here. Move 5 para EAX, já moveu. Move 5 para EBX, já moveu. Tudo com F8, tá? Deixa eu zerar todas as flags aqui. Como que zera, Rafael? Dá 2 cliques em cima. Tá vendo? Eu estou mudando todas as flags de propósito, tá? Para quê? Para a gente ver exatamente, quais são modificadas. E eu vou clicar com o botão direito aqui na minha primeira instrução de novo e colocar New Origin Here. F8, F8. Agora vai comparar EAX e EBX, que são iguais. Olha só. Ele mudou o Z, ou seja, zero. Por quê? Como que acontece uma comparação? Por exemplo, EAX e EBX. Ele diminui os dois. Se der zero, significa que eles são iguais. Se não der zero, significa que eles são diferentes. Então, olha só. Aqui está, pule se não for igual. E deu zero aqui, significa que eles são iguais. Ou, aliás, a flag zero, zero flag lá que a gente falou, tá 1. Ou seja, significa que eles são iguais. Se eu der 2 cliques aqui, olha só o que vai acontecer. Agora ele vai saltar. Por quê? Porque eu mexi na flag zero, na flag Z, e agora eles não são, aliás, agora eles não são mais iguais. Porque não deu zero. Se não deu zero, a flag fica 0. E aí ele dá o salto. Enfim, eu quero que vocês brinquem, enfim, testem aí as coisas, etc. E sábado a gente vai fazer alguns desafios já com esse básico aí de assembly que a gente já sabe. Tá bom? Abraços para vocês e até mais.